Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso que se chama A Salvação do Belo, de Byung-Chul Han, escrito em 2015 em Frankfurt pela editora Vozes, em 2019 traduzido por Salve Philipson. O livro possui 13 capítulos e trata do belo dentro da visão do digital e quanto o nosso comportamento humano tem sido alterado por meio do modelo digital do mundo. Vamos lá. O liso é marca do presente. Ele conecta de escultura aos iPhones e a depilação brasileira, do qual eles retiram todos os pelos. Ele faz essa citação aqui. O liso nos traz likes, não quebra, não exige contrários. Toda negatividade é posta de lado, tão flexível e maleável que é fácil curvá-lo, como os celulares, os rostos ou as nádegas. Esse caráter adaptável e de ausência de resistência é um traço característico da estética do liso. Sharing, liking, compartilhamentos, curtidas são meios de comunicação polida, lisa, sem a negatividade. Andy Auer professava a superfície lisa, mas ainda trazia a morte e a negatividade em suas artes. Já outro artista, que é Jeff Koons, é um artista da superfície lisa e do seu efeito imediato. Ao vê-la, você é capaz de soltar um uau. Não é necessária grandes reflexões ou interpretações. Ele se mantém consciente num campo infantil e banal, sem perturbações. Nesse tipo de beleza, não há nada que se aprofundar, traumatizar ou mesmo te assustar. É um caminho para positividade extrema, sem a polarização ou uma certa reflexão. A sua arte, ela carece de negatividade que impõe uma certa distância. É quase um desejo pegá-la, afagá-la. Para Roland Barthes, dentre os sentidos, ele fala do tato. O tato, entre todos os sentidos, é o que mais desmistifica, ao contrário da visão, que é o mais mágico de todos os sentidos. Esse pensamento mostra que a visão guarda uma certa distância, enquanto o tato suprime isso. E sem distância não há a mística. Por isso também o touchscreen é um caminho da desmistificação do consumo total. Liso, touch, toco, consumo. O mesmo caminho da curtição, do curto, do like. Assim como o smartphone, as esculturas lisas, do brilho intenso, não trazem um outro, um confronto, apenas mais de si mesmo. O núcleo é o mesmo, o positivismo interior sem a alteridade, sem o outro. Uma obra de arte pressupõe que algo choque, ela derruba o observador. Mas o liso, ele tem uma intencionalidade diversa, ele aninha o observador, arranca-lhe um like, quer apenas ser curtido. O belo torna-se liso quando lhe tira toda a negatividade, sem abalos ou agressões. O belo se exaure na minha curtida. Apenas a mudança rítmica de presença e ausência, encobrimento e desencobrimento mantém um olhar desperto. A visão pornográfica de tudo visível retira todo e qualquer imaginário. E dessa maneira, paradoxal, não há nada mais a ser visto. Até mesmo o feio tem seguido esse caminho da positividade, uma busca do liso. Não há mais o caminho do terror, do horror, com que seguem situações vividas por escritores e poetas. Um olhar de Medusa que petrifica. A sexualidade, ela surge do excesso e transgressão, eis aí a sua negatividade. Para o mundo do consumo, até mesmo o nojo, ele é consumível, mas o nojo é uma luta, o espasmo necessário para não consumir algo inconsumível, o ser que apodrece. A sociedade de hoje, obcecada, tarada em limpeza e higiene, é uma sociedade da positividade total, que sente nojo diante de qualquer forma de negatividade. À luz da razão higiênica, toda ambivalência e todo mistério são tomados como sujos. A transparência é a pureza. Os dados têm algo de pornográfico e obsceno. Eles não têm uma interioridade, traseiro os dois lados. A informação é uma forma pornográfica da sabedoria. Por quê? Porque falta-lhe a interioridade que caracteriza a própria sabedoria. A sabedoria, ela se tensiona entre um passado e um futuro. A informação, ao contrário, é um temporalizado, presente, de maneira indiferenciada. A resistência que vem do outro gera uma interferência na comunicação lisa e polida, do igual. Aceleramos a informação polida e lisa que gera mais renda, e não discussão e completude na alteridade. E aí, tratando sobre o corpo liso e o foco que fragmenta o corpo.
O corpo que recebe um close é desnudado de uma linguagem. Eis que partes não são o todo. O grande plano é tão obsceno. O grande plano, quando a gente fala aqui, é sobre a filmagem, sobre quando você traz um ângulo numa câmera e você vai trazendo close, eles chamam aqui de grande plano. Eles chamam que não, é parte do... Eles chamam isso na comunicação, né, nos videomakers, de grande plano. O grande plano é tão obsceno como um órgão sexual. Cada parte observada sem o todo, nesse close-up, se apresenta sem nuances. Assim se torna evidente que a natureza que fala à câmera é totalmente diferente daquela que fala aos olhos. No grande plano do rosto, tudo fica desfocado no pano de fundo, na parte, né, ao redor da paisagem. Ele leva a uma perda desse mundo. A estética do close-up reflete uma sociedade que se tornou ela mesma uma sociedade do close-up. E em face desse vazio interior, o sujeito selfie procura se produzir. A selfie é o selfie em forma vazia. O corpo também é visto como dados, em pedaços e apresentado em transparência, mas sem uma composição completa. Atuamos em parte, modelamos, remodelamos. Não há uma apropriação do todo, da sua completude, com poder e limitações. As categorias da própria economia compartilhada, com conexão e acessos, destroem essa questão do poder e da apropriação. Como exemplo, Byung nos apresenta os carros sem motoristas. Somos apenas mais um nessa conexão de rede, sem história, sem presença humana, sem a própria dramaturgia. O liso e a sua estética, um fenômeno contemporâneo. O belo recebe em si a negatividade para formar a sua identidade. Segundo o pseudo-Longino, mulheres bonitas são dores dos olhos. Belezas vibrantes e sublimes não são uma contradição. A negatividade da dor aprofunda a beleza. Aqui, o belo está bem distante do liso. E em Platão, o belo também não difere do sublime. Na beleza, encontra-se a negatividade característica do sublime. Ver um belo não provoca complacência, mas comoção. É preciso impactá-lo para tornar-se belo, como Platão. Na estética contemporânea, há uma complacência que confirma o sujeito em sua autonomia e autopresunção, totalmente consumido pelo mundo mercadológico. E nessa contemporaneidade do liso para o corpo, não é possível existir a aspereza da história, da jornada, da vivência. Assim, o liso, fazendo uma referência com o doce, vem da mesma origem. São aparências de uma positividade pura. Elas se esgotam numa própria curtida. E aí, seguindo, ele fala da falta do belo no mundo digital. Quando nos abalamos, saímos de uma complacência de vida e vivemos uma experiência que nos apresenta a própria finitude de nós mesmos. O abalo, que se opõe abruptamente ao conceito de uma vivência comum, não é uma libertação particular do eu, não é parecido com um desejo, é mais um momento de liquidação do eu, que se interioriza abalado, conscientizando-se do seu próprio aprisionamento e finitude. A temporalidade do belo digital, em contrapartida, é o presente imediato sem futuro, mas também sem história e sem passado. A alteridade do outro já não existe, dá lugar a uma diversidade. Como a rede digital modifica o comportamento humano e conjuntamente estão conectados, coexistindo, construindo e conectando, ainda não há uma interioridade digital, o que esvazia o próprio humano contemporâneo. Curtindo, os humanos se encontram apenas ainda em si mesmos. E ele traz o belo no velamento. O belo é algo oculto. Para a beleza, o encobrimento é essencial. A transparência não se dá com a beleza. A beleza transparente é um oxímoro. O que seria oxímoro? Quando duas palavras se contradizem, como música silenciosa, seria beleza transparente. A revelação desencanta e destrói. Para a beleza, é preciso um pouco de opacidade, porque opaco quer dizer sombreado, ainda não desvelado. O belo é indesvelável, segundo a sua própria essência. O que dizer então da pornografia? Ela é a nudez sem segredos, sem roupas e totalmente oposta ao belo. A beleza não comunica nem empatia, nem observação ingênua. Ambos processos, empatia e observação ingênua, procuram retirar o invólucro
ou mesmo olhar através dele. Para a contemplação do belo, como segredo, chega-se apenas através do conhecimento do invólucro como tal, e é preciso se dedicar a ele, ao invólucro, ao que é coberto, e a ele perceber o que é velado. O invólucro é mais essencial do que o objeto velado. A vestimenta bela também está nas escrituras. Podemos vê-las através das metáforas, que cobre o próprio objeto. Ela maximiza o desejo pelo texto e torna a leitura um ato de amor. A técnica do velamento é um erotismo, porque o erotismo se mantém no mistério e nunca se saber completamente o que se espera do outro. Nela resiste um patos da distância, da ocultação. Já a intimidade do amor, que reduz a distância secreta, que é essencial para a sedução. E o pornô, por fim, leva a desaparecer completamente ela. Da sedução ao amor, do desejo à sexualidade, chegando ao pornô, desvelamos, retiramos o mistério e apresentamos uma transparência que encerra o jogo. E toda sedução é um jogo em si, onde o invólucro mais importa que o objeto em si. No que compete entender o que faz em si existir a própria sedução. E aí ele traz o belo na fratura, o belo na estética do ferimento. A negatividade da fratura é parte intrínseca do belo. Sem a negatividade da fratura, o belo se atrofia num liso. Faz parte uma divergência, uma resistência que envolve a fratura para existir o belo. A sua unidade, na sua completude, é fraturada. É fraturado um coração do belo. A negatividade é força viva da vida. Ela forma também a essência do belo. No belo reside uma fraqueza, uma fragilidade, uma fratura. Essa negatividade deve ao belo a sua capacidade de sedução. Eis que o sadio completo é uma expressão do liso. Mas há beleza na doença, porque quem odeia o destrutivo também odeia a vida. Só o morto se assemelha ao vivo não deformado. Para entender, o morto é o vivo não deformado, porque viver é estar na vida sendo refeito. Só existe cicatriz quem vive. O belo na estética dos acontecimentos também. Há uma estética do desastre. E a palavra desastre, que vem do latim desastrum, seria sem astros, um céu nada estrelado. A estética do desastre opõe-se a essa estética da complacência, no qual o sujeito goza de si mesmo. Ele é uma estética do acontecimento. Todo acontecimento é belo, pois desapropria o eu de si mesmo. O desastre significa a morte para o sujeito autoerótico apegado apenas a si mesmo. Hoje estamos mortos demais para viver e por demais vivos para morrer. E aí ele traz sobre o ideal do belo. A percepção estética ela não é consumidora, mas contemplativa. Do belo não parte um estímulo, é muito mais uma forma estética. Diferente do atual, dessa modernidade que atua demasiado em estímulos. O tempo todo, estímulo e excitação exacerbada faz o belo desaparecer. Não oferece uma certa distância suficiente para uma contemplação. É tudo exposto e voltado para o consumo. A beleza foi, durante anos, no período histórico, relevante em medida que expressava uma moral e um caráter. Hoje, a beleza do caráter foi completamente seduzido ao caminho do sex appeal. As mulheres no século XIX eram atrativas pela beleza e não pelo sex appeal. Era compreendida por um caráter corporal e espiritual. Há a emancipação do corpo, mas há também um corpo hoje sexualizado e consumível. A cultura do consumo exige da beleza uma fórmula de atração e estímulo. O belo que é virtuoso e de caráter tem uma temporalidade diferente, ele é gravado, e essa solidez e essa consistência não são propícias no mundo do consumo. O consumidor ideal é aquele homem que não tem caráter, extremamente flexível. Ter um único amigo é muito mais sólido do que ter 1000 amigos nas redes sociais. A ordem digital, ela altera todos os nossos parâmetros do ser. Por exemplo, palavras como propriedade, vizinhança, clã, tribo, o estado, ele envolve uma certa chão, uma certa terra. No digital, diferentemente, nós trazemos sharing, compartilhamento, que não traz essa propriedade. Não há nenhuma política do belo hoje possível de acontecer devido à sua subordinação às coerções
emoções sistêmicas. Uma política do belo, ela é um convite à ética. Uma assimetria total produz uma sensação de feiura. E toda assimetria, ela exprime uma reação extremamente injusta. Por quê? Porque a simetria também fundamenta a justiça. A injustiça se exprime em uma reação extremamente assimétrica. E aí, seguindo, ele fala um pouco sobre a questão do teatro das atrizes e o teatro pornográfico, que perdeu a sua beleza, né? O erótico se diferencia do pornográfico pelo seu caráter indireto e sua sinuosidade. Ele ama as distâncias cênicas, contenta-se com alusões ao invés de expor diretamente as coisas. O erotismo, ele tem isso, ele é alusivo e não afetivo. Nisso ele se diferencia da pornografia. Demora, desaceleração, desvio são modalidades temporais do erotismo, né? Do trabalho do Eros. A habilidade de diálogo, a habilidade de outridade, de escuta, atrofia-se hoje em todos os níveis. O sujeito narcísico de hoje percebe tudo apenas ainda nas sombras do self, de si mesmo. E aí ele fala da diferença de emoções, afetos e sentimentos. Sentimentos são narrativos, emoções são impulsivas. Nem emoções, nem afetos desenvolvem um espaço narrativo. Sentimentos têm uma outra temporalidade do que as emoções e os afetos. Eles possuem uma duração, uma largura narrativa. Emoções são essencialmente mais fugazes do que os sentimentos. Afetos são restritos ao momento, né? Estou afetada, estou afetado. E apenas sentimentos têm esse acesso dialógico ao outro. Por isso existe a compaixão. A emoção com ou o afeto com, em contrapartida, não existe com o outro. Tanto afeto quanto emoções são expressões de um sujeito monológico dele si mesmo, isolado. Voltando ao tema do teatro, ele diz que uma verdadeira atriz não tem alma. Por quê? Você é um ninguém, senão não seria uma grande atriz. O ninguém não tem alma a ser desnudada. É preciso não tê-la para incorporar cada uma das almas dos seus personagens. Eis aqui a explicação do porquê uma boa atriz não a teria, flexível e maleável para cada uma das incorporações dos seus personagens. O belo não faz demorar nele. Demorar-se no belo é porque o próprio belo nos convida a isso. É a vontade que fica no caminho da permanência contemplativa. Ao se observar o belo, o querer recua. Já dizia na arte de Schopenhauer, que diz que a alegria estética no belo, em grande parte, consiste em que, alcançando o estado de contemplação pura, dispensemos por um momento todo o querer, ou seja, todos os desejos e inquietudes, desfazendo-se igualmente de nós mesmos. O belo me exime de mim, me retira de mim mesmo. A ausência do querer, do interesse, faz o tempo parar, sacia e aquieta. Diferente do interesse, do querer, do esforço, que faz o tempo passar. Ao considerar o tempo que para, que se eterniza no presente, supera a temporalidade e considera o outro, a presença do outro conosco. Spinoza diz: o espírito é eterno, na medida em que compreende as coisas sob o aspecto da eternidade. E aí ele fala algumas relações também com festas, com o sacro, o quanto as celebrações e as festas tinham esse papel de fazer parar o tempo. E traz a visão da festa e das celebrações como a temporalidade que para, onde o tempo é suspendido, aquietando o cotidiano, o tempo do labor. Por exemplo, a palavra fanum, de profanum, por exemplo. Fanum é como se chama uma deidade sagrada num lugar sacro. Profanum é o que vem antes do fanum, do sagrado, ou diante do fanum. É preciso que ele exista, então, pressupõe um sacro. Do tempo áureo da festa, a gente se sacraliza. Mesmo a pausa está integrada ao tempo. Com isso, torna a festa um ato em si, um anterior ao sacro, frente ao sacro. Sem o sacro, a festa em si perde o seu contexto sagrado. E na comunicação, ela também tem uma beleza. É preciso que haja ligações que formam um desencadeamento, uma narrativa. A verdade é feita disto, e não apenas da soma de informações. A comunicação, como troca de informações, não conta nada, apenas enumera. Belas são as ligações narrativas. A adição suplanta a narração. Metáforas são relações narrativas. E aí você pode pensar até mesmo como um painel digital com vários dados. Quando você só coloca dados e sem uma conexão para um objetivo estratégico, você não consegue ter um motivo daquele dado existir. Eis que comunicação aditiva
não te traz essa narração. E aí ele fala do belo também que age e cria. Para Platão, o belo não consiste em um modo passivo ou consumista, mas ativo e gerativo, aquele que gera. Diante do belo, a alma é levada a produzir ela mesma algo belo. Ao se olhar o belo, o Eros desperta uma força criadora na alma. O belo como acontecimento da verdade, ele é gerativo, ele é produtivo, é poético. Dá o que vê, você produz a partir do que vê. Belo é essa dádiva. Belo não é uma obra como instrumento, mas uma radiância da verdade. O belo transcende também a complacência sem interesse. Não há temporalidade, nem sentimentos quando se oferece um like ou uma curtida. Hoje nos encontramos em uma crise do belo, na medida em que o belo ele se tornou um objeto do liso, da curtida, do like, do conforto na positividade extrema, sem a alteridade, sem o outro, sem perceber o outro, sem vincular. Eis que a salvação do belo é a salvação também da vinculação. E se você chegou aqui, quero te agradecer, espero que você tenha gostado. Fique à vontade, logo mais a gente chega com um Expresso Duplo. Obrigada!